Seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero compartilhar com você acerca de 3 coisas importantes que dizem respeito à apuração do ISS da pessoa física. A primeira delas tem a ver com o próprio perfil do contribuinte do ISS, que é a pessoa física. Isso porque o artigo 5º lá da Lei Complementar 116 fala que contribuinte é o prestador do serviço. Ele não faz sequer distinção entre pessoa física ou pessoa jurídica. Mas voltando a alguns artigos, a gente encontra lá mais no início da lei, o artigo 2º, inciso 2º, falando que o imposto não incide na prestação de serviços em relação de emprego, portanto está excluindo o trabalhador empregado que recebe uma remuneração por serviços, que é chamada de salário, mas ele não paga ISS, e também está excluindo os trabalhadores avulsos, que a gente não pode confundir com trabalhador autônomo. Portanto, quem é prestador de serviços autônomo e presta serviços que constam lá da lista anexa à Lei Complementar 116, tem sim que pagar o ISS. Mas a segunda coisa que a gente quer ponderar, como é que a pessoa física autônoma paga o ISS? Aí a gente não vai encontrar na Lei Complementar 116 nada a respeito do seu regime, chamado de regime de alíquota fixa. Esse regime recebeu esse nome graças ao dispositivo legal que dá fundamento para que os municípios cobrem o ISS dessa maneira. Eu estou falando do artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 406 de 68, que, em outras palavras, fala que o trabalhador que presta serviço sob a forma de trabalho pessoal, ou seja, o trabalhador autônomo, ele deve pagar o ISS com base em alíquotas fixas ou variáveis definidas pelo município e que não devem levar em conta o valor da remuneração pelo seu serviço. Em outras palavras, o município deve, na sua legislação, estabelecer os valores fixos que a pessoa física tem que pagar dentro da periodicidade que o município escolher e também de acordo com os critérios de pessoalidade que o município fixar. É muito comum que os municípios estabeleçam valores para profissionais de nível médio, outros para profissionais de nível superior e alguns para profissional sem algum tipo de habilitação legal específica. Mas há municípios que estabelecem que esse pagamento deve ser feito pela pessoa física diretamente junto ao município em uma periodicidade mensal. Outros, como é o caso de Belo Horizonte, em uma periodicidade trimestral. E há casos ainda em que a periodicidade é semestral, como é o caso de Recife, sendo que muitos municípios estabelecem valores fixos anuais que as pessoas físicas muitas vezes podem parcelar e pagar em várias vezes ao longo do exercício. O fato é o seguinte, a pessoa física autônoma que presta serviços para empresas ou para outras pessoas, ela tem essa obrigação de se inscrever perante o município, espontaneamente recolher o ISS com base naquilo que a legislação municipal determina. Agora vem a terceira e mais importante questão acerca da incidência do ISS sobre o profissional autônomo. É que quando uma empresa ou uma entidade pública contrata um prestador de serviço, se o imposto for devido naquela localidade em que o tomador está sediado e ele é contratante da operação, ele deve verificar se a pessoa física está inscrita perante o município e regular com o recolhimento do ISS, porque quase todas as leis municipais determinam que a fonte pagadora, pessoa jurídica, ao pagar uma pessoa física que não está inscrita e regular perante o município, ela deve sofrer o desconto do ISS. E esse desconto é calculado com a aplicação da alíquota pertinente, em muitos municípios 5%, sobre a remuneração da pessoa física. E é aí que a gente vai perceber que algumas pessoas físicas que não se inscrevem perante o município e não recolhem o seu imposto dentro do período que o município define, acabam pagando mais de ISS a depender do volume de operações que ela faz ao longo do exercício. Então imagina que um determinado município cobre de ISS de um determinado prestador autônomo, seja de nível médio ou superior, o equivalente a R$1.000 por ano. Se ao longo do ano ele não se inscreve perante o município e ele presta serviços para várias empresas e ele fatura, por exemplo, R$40.000, as empresas que forem pagando a ele vão ter que reter sobre sua remuneração o equivalente a 5%. E ele vai acabar pagando ao final do ano o equivalente a R$2.000 de ISS através do desconto incidente sobre os seus pagamentos. Se ele tivesse feito a sua inscrição
recolhido e apresentada a comprovação da inscrição e do recolhimento para o seu tomador, ele não sofreria a retenção do ISS, pagaria apenas o valor fixo de R$1.000, que no nosso exemplo a gente considerou como sendo o valor anual do ISS desse prestador. Aqui a gente vai deixar esse tema em aberto para discutir outras questões mais específicas que dizem respeito ainda à incidência de ISS da pessoa física, mas por enquanto ficam aí essas 3 considerações importantes para você aprender mais acerca dessa matéria. Espero que esses conteúdos da gente estejam contribuindo para agregar um conhecimento de valor para a sua carreira e por isso eu peço, não deixe de comentar, curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no perfil do Foco Tributário nas redes sociais, faça isso também como uma maneira de incentivar a gente a prosseguir com esse trabalho. A gente se encontra aqui amanhã novamente. Um forte abraço.